Muito bom, estamos de volta aqui no programa Conexão, hoje falando de profissões criativas. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Guto. Inclusive ele fala o seguinte, Luciana, que legal, quero evangelizar em quadrinhos, viu? Já que a gente está falando de evangelizar em quadrinhos, a gente pode mostrar agora um pouquinho aí do que você já tem feito? Aqui eu trouxe uns rafos das páginas que eu mais gosto. Aqui é a capa, né? O formato da capa e aqui tem algumas, uma que tem os... Esse é o personagem principal. Esse é o personagem Qual que é o nome principal. dele? Pedro, o nome dele. Pedro. Aham. Gostei, eu gosto do nome Pedro. E esse aqui? Esse aí mostra o personagem principal e como ele está começando a apresentar sobre Daniel, ele fala sobre os animais do livro de Daniel, né? É bem didático, né, bem Breno? didático, é bem didático. E aqui tem mais algumas. Agora, esse, por exemplo, você fez a ilustração, mas e o texto? Quem criou? O texto também fui eu. Foi você eu fiz que criou? um curso em São Paulo sobre roteiro para quadrinhos, né? Certo. E aí eu construí o texto, fiz uma pesquisa tal sobre o assunto, em alguns livros, e construí a história e construí o texto. Muito legal. Hoje no Conexão estamos falando sobre profissões criativas. Você já ouviu aqui a história no primeiro bloco do Breno e do Diogo. E agora recebemos o Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Tudo bom. Cleiton já esteve no Conexão e hoje ele está... Ó, ele vestiu a camisa do Conexão, literalmente, viu? Eu vim em homenagem aqui ao logo. Veio em homenagem hoje. Afinal de contas, ele fez a camisa, né, Luciana? Ele fez o nosso logo, toda a arte aí, essa vinheta de abertura que você acompanha todos os dias aqui do Conexão, quem criou foi o Cleiton, né, Cleiton? Sim. Toda a identidade visual aqui do Conexão foi o Cleiton que criou. Inclusive, Cleiton, explica para quem está em casa qual foi o conceito, né? Em que você se inspirou para criar a nossa logo. Então, aqui é para mostrar como um jovem adventista, ele pode ser descolado, né? Ele pode participar de várias atividades. Só troca de mão, Cleiton, para quem está em casa. Isso, tá bom. Vê também. E ele participa de várias coisas na vida dele. Tem aqui um rádio, um videogame, um fone de ouvido, uma guitarra. Que assim, o jovem adventista, ele pode fazer várias coisas, né? Não é aquela coisa chata que todo mundo coloca assim, que ser cristão é ser quadradinho. Chato, quadrado. Não, a gente está inserido no mundo, a gente participa de coisas do mundo. É claro, a gente tem uma visão diferenciada, né? Mas nós fazemos coisas legais. Isso é legal de mostrar, né? O jovem é multidisciplinar, né? Agora, no início aqui, o Diogo falou que a ilustração ela tem várias ramificações, né? O Cleiton, ele é designer gráfico e o designer também tem várias ramificações, né, Cleiton? Hoje eu já não me classifico mais como designer gráfico, né? Eu cheguei aqui como designer gráfico, trabalhando na TV, fazia muitas peças gráficas mesmo, capa CD e livros, publicidade impressa, né? E a gente acabou migrando assim para animação para TV, né? Que é o videografismo, né? Que é transformar um produto gráfico num produto audiovisual. Da vida para o objeto. Então, o profissional do designer é legal por causa disso, porque ele pode ir para vários caminhos, né? Como os meus colegas aqui, uns foram para ilustração, outro tá indo para quadrinhos. Então, tipo, são várias nuances, assim. E eu gosto muito de animação e também vou pendendo para vídeo e cinema, né? Sim. Agora, para vocês, né? O que vocês acham que é necessário para ser um design gráfico? Ou escolher uma profissão dessa na área de visual, no caso de vocês aí, né? O que a pessoa tem que ter na essência dela para ser um profissional dessa área? Eu acho que tem que amar a arte, assim, principalmente, né? Eu vou deixar os meus amigos falarem. Eu acho que tem uma ponte que você ultrapassa o hobby do profissional. Do profissional. Então, assim, eu como comecei cedo, eu sei que tem uma hora que você está cansado, mas aquilo que você gosta, você faz, pratica, porque você quer melhorar o resultado. É o que diferencia o hobby do profissional. Que eu acho que se você quer trabalhar com aquilo dali, você busca referência, estuda, procura locais para se aperfeiçoar. Essa que é a diferença, que você é um passo que você dá a mais. Tem muita gente que eu conheço, acho que você conhece também bastante gente assim que desenha, que eu sempre comento assim que todo mundo sabe de alguém na escola que desenhava. Que rabiscava todas as folhas do caderno, né? As capas também. Sempre tem alguém da sala que era assim. Eu era da minha sala. Então, assim,
o que vai diferenciar o hobby do profissional é até que ponto que ele vai levar e amar aquilo dali. Entendi. Complementando um pouco o que ele falou, é bem isso mesmo. Tipo, às vezes você tem um hobby, você gosta muito de fazer aquilo. Só que para você transformar isso numa profissão, você sabe que tipo, vai ter uma hora que você vai ter um dia que você está cansado de fazer aquilo, você não vai querer. E depois você fala assim, de desenhar, você gosta de desenhar 24 horas por dia, você sempre vai gostar disso. Não, tem uma hora que você vai cansar também. Mesmo gostando de desenhar, uma hora você fica cansado Mas disso. também a questão também não é nem gostar ou não gostar, porque eu gosto de música, eu gosto de cantar, de tocar, mas assim, talvez se eu fosse ser um profissional nessa área, eu não ia ser o melhor Tanta profissional. aptidão, né? Exatamente. Qual a parte assim técnica agora, da pessoa que quer ser um profissional nessa área? O que ela precisa ter de habilidades, né? De recursos? Na carreira de design gráfico, você precisa fortalecer os seus pontos fortes. Se a pessoa ela não é muito boa em desenho, ela pode se aperfeiçoar em composição ou alguma outra área que ela se sinta mais confortável. Até acho que, se eu não me engano, o pastor Toninho ele escreveu um livro sobre profissões e ele fala que se você fortalecer os seus pontos fortes, é muito mais fácil você chegar num resultado satisfatório do que ficar tentando alguma coisa que talvez não seja o seu caminho, né? Isso. Pastor Toninho, que é apresentador do Saldo Extra aqui na TV Exatamente. Novo Tempo. Agora, e para ser um ilustrador, Breno, quais são as características? Lógico, saber desenhar, apreciar a arte, né? O Cleiton falou. Inclusive, eu acredito que essa profissão é uma profissão que tem que ser meio completa, porque você tem que contemplar a arte, mas você tem que ser bom tecnicamente também, né? Porque você tem que desenhar e tal, ter a técnica também. Quais são as características que um ilustrador precisa ter também? Eu acho que um desenhista, um ilustrador, ele começa com um talento. Ele viu aquilo, alguém viu nele esse talento. Mas daí ele não para aí, né? Porque se ele ficar só dependendo do talento, ele vai ser um ilustrador, um desenhista um pouco medíocre. Ele tem que se aprimorar. É que nem Thomas Edison falou, né? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Você tem que buscar, você tem que trabalhar e procurar ser melhor a cada dia, né? E aí, Chapolin, os Sim. nossos internautas Luciana, como estão? olha só, inclusive a Viviana, ela é de Guarulhos, aqui em São Paulo, pertinho da gente. Ela viu a gente mostrando aqui os quadrinhos e tal, ela já está querendo comprar já o material, mas não está ainda à venda. Mas olha só, ela comenta o seguinte: aonde eu encontro essa história em quadrinhos que vocês mostraram? Eu quero comprar para mim e para os meus amigos. Tem previsão já, Breno, de lançamento? Então, não tem... É um trabalho autoral que eu estou tentando publicar. Mesmo se não achar uma publicação, eu vou publicar por mim mesmo e vou... A previsão é que antes de outubro, porque a data... É outubro, né? 22 de outubro, né? A previsão é que antes dessa data esteja publicado de alguma 22 de forma. outubro, que é a data do desapontamento nessa Exatamente. questão da história aí. Agora, o Cleiton, a formação dele é designer gráfico e o Breno é publicidade, né? Mas vocês partiram para um ramo que não tem um curso, um curso superior, né? No Brasil, nós temos essa dificuldade de ter cursos específicos, por exemplo, o curso superior existe, não sei se no Brasil eu sei que não existe, mas fora do país. Existe um curso superior de ilustração? Existe. Fora existe. Existe até... Eu fiz uma pesquisa, existe até doutorado em quadrinhos, por exemplo, na Escócia e eu acho que nos Estados Unidos também. Você pode... Mas é fora. Aqui no Brasil, realmente, só tem cursos técnicos e cursos, assim, especializantes, né? Entendi. Agora, o Luciano faz engenharia, né, Luciano? Faço. Para fazer engenharia tem que saber desenhar bem, né? Mais ou menos. Assim, a gente precisa aprender a técnica do desenho para a gente poder ter uma noção básica, principalmente na questão na hora de montar as plantas, né, os projetos. A gente não tem, assim, essa prática de fazer ali na mão, igual eles têm essa habilidade. A técnica é diferente, a né? técnica é outra. Tanto é que a gente faz o quê? Retinha, tal, né? Os arquitetos também já desenvolvem outra técnica. Tanto é que quando eu vejo o pessoal lá na faculdade de arquitetura, eles têm desenho em perspectiva, eles fazem um trabalho deles completamente diferente. E a gente só tem uma matéria no começo do semestre que é desenho técnico, o resto é tudo computadorizado. Então a gente precisa ter uma noção, mas não tanto quanto eles para desenvolver essa habilidade. Para passar uma expressão, Passar né? uma expressão. E tal, Claro, texto. quando a gente tiver
o resultado final da nossa obra, do nosso projeto, a nossa construção, a gente tem que ter essa habilidade, porque senão a nossa obra ali também vai ficar sem vida, vai ficar sem graça. A gente precisa ter essa noção, alguma coisa, para conseguir fazer uma coisa legal. Sim, agora o Luciano, ele tá cursando publicidade, né? O curso que o Breno Desculpa, o Denis está se formando em publicidade, o curso que o Breno já é formado. Denis, você já tem uma ideia, assim, qual a linha que você quer seguir depois da sua formação? Eu fiz paralelo à faculdade de Publicidade e Propaganda, eu fiz técnico em rádio e televisão, então pretendo ir para essa área, mas na minha sala tem muita gente que, assim como o Breno, faz publicidade, mas quer ir para a área de desenho. E assim como já foi falado, ainda acontece na faculdade de chegar para as pessoas, cara, sabe desenhar um bolo? Eu precisava que desenhasse um bolo aqui no papel, um caderno. Então a gente tem pessoas na sala que vão para a área de desenho e continuam sendo um auxílio para todo mundo, mas a publicidade ela é muito aberta, então o desenho é apenas um ramo e é o que ele fez. A publicidade vai te dar uma ideia, mas para você ser bom no negócio, você tem que procurar alguma coisa a mais, não só a faculdade. Não só a faculdade. Daqui um dia o Denis vai estar com a gente, então, aqui na Rádio TV. Se Deus quiser. Tomara. Investir aí na área de produção de TV. Agora, Cleiton, o Breno falou que existem cursos, né, profissionalizantes, não, na verdade, graduações e até doutorados, né, na área de quadrinhos. Ilustração. No caso do 3D, como que é essa área no Brasil? Só cursos profissionalizantes também ou já existem graduações? Como graduações ainda não encontrei. Fora do país tem muita coisa mesmo. Inclusive até uma curiosidade, assim, eu estava voltando de Goiânia, de um evento que a gente participou lá, e estava sentado do lado do pastor Lanz e comentando, né, uma animação que passou da TAM, assim, olha, parece uma animação que eu fiz para a divisão, né? E um rapaz que estava sentado ao lado começou a puxar assunto. Esse rapaz também trabalha com animação, ele trabalhou 8 anos na Vetor Zero, que é uma empresa muito boa de animação de São Paulo. E ele trabalha 10 anos na ILM, que é a maior empresa de animação gráfica e efeitos visuais para o cinema americano. E o cara super gente boa, super tranquilo, assim, tipo... foi legal a viagem inteira, né? Pegando informação e trocando ideia com ele, que foi muito legal. E você vê que as pessoas que trabalham com isso, normalmente elas são pessoas simples, assim, pessoas que elas têm um nível cultural, uma carga cultural elevada, porque para poder criar alguma coisa você precisa ter referência, né? E são pessoas comuns, assim, normais. Agora assim, o que foi engraçado, Luciano, eu estava nessa viagem aí e eu olhei pro Cleiton, assim, parecia uma criancinha quando viu o Neymar, assim, sabe? Ficou de perto do Neymar. O André gosta muito de futebol, exatamente. Né? Então, foi bacana. Eu quero mandar um abraço aqui para, cadê ela? A Duda. E tem a ver com isso que a gente falou, dessa questão de aperfeiçoamento. Ela fala o seguinte, eu quero ser ilustradora, mas já ouvi de muitos que isso era só rabiscar e pintar, que não precisava estudo, né? Você pode desenvolver sozinho, você fazendo cursos aí na internet, sei lá. Eu acho que, como o rapaz da história em quadrinhos falou, no caso do Breno, tem que estudar para fazer roteiro. Gente, não é simples, tem que se aperfeiçoar sempre, né? Eu acho que sempre estudo, dedicação, buscar se aperfeiçoar é o segredo, né? Inclusive, Chapa, são profissões relativamente novas no mercado de trabalho, né? E às vezes tem muito esse tipo de preconceito, né? Não, isso aí é um rabiscar, gosta de desenhar, rabiscar. Vocês enfrentaram preconceitos, assim, desse tipo em casa, né? O pai sonha em ter um médico, né? Um filho engenheiro e tal. Não, mãe, eu vou ser ilustrador, desenhista. Vocês enfrentaram isso ou vocês receberam apoio em casa? Como que foi? Em casa eu sempre tive apoio, mas assim, tinha alguns amigos, porque eu fiz design no ano de 2000, né? Então, quando eu fiz, assim, quando eu falei, vou fazer design gráfico, não sei o que, todo mundo achava que era moda, assim. Não conseguia associar com desenho, com projeto gráfico. Aí eles falavam, você vai fazer roupa? Eu falei, cara, não é isso. É diferente, né? E o Breno, como que foi a experiência? Eu tive apoio em casa, sim. Mas sempre rola aquele medo, né? Tipo, e aí, como você vai se sustentar, né, com isso? Mas sempre tive um bom apoio em casa. Em casa, os amigos também e tal? Os amigos eu acho que apoiaram até mais do que em casa. Até porque seu pai, com o Ministério da Música dele, tem a ver com arte também, dá para entender um pouco mais, né, a profissão do filho que quer fazer algo na área das artes. Né? Sim. Minha mãe sempre falou muito assim, independente... Só lembrando que seu pai é o pastor Montano, né? Isso. Então, que já cantou no quarteto, quer dizer, já foi orador do Arautos do Rei, tem uma carreira solo também, só contextualizando aí. Então, minha mãe sempre falou assim, independente do que vocês quiserem fazer, tipo, pode escolher qualquer coisa e vai fundo. Então,
Então o apoio sempre foi bom. E a sua mãe é professora de música também, Minha mãe né? também é professora então, de música. a família toda envolvida com Isso. a arte Fica mais é muito fácil, mais né? fácil de Sim. compreender também uma profissão assim. E o Diogo, como que foi? Bom, no meu caso, em casa eu tive bastante apoio, mas aquela desconfiança pairava, assim, né? Mas assim, eu acho que um pouco dos resultados depois mudaram muitas opiniões, assim. E na escola também, assim, as pessoas gostam que fulano fez isso. Ah, dá pra ele, que daí ele sabe fazer um bolo, por exemplo. Mas a gente igual ele falou, fica pensando como que a gente vai se sustentar depois, aí vem casamento, um monte de coisa e tal. Mas, assim, o que eu acho que você tem que encarar aquilo como se fosse uma profissão. É uma profissão. Assim, e você, querendo ou não, você é um prestador de serviço para a sociedade. Então, para produção de várias coisas, você vai prestar o seu serviço para aquilo. Então, igual ele falou, atualização, né, o tempo todo. E não tem como fugir. Hoje a gente tem muito acesso à tecnologia, que é uma coisa que facilitou muito a nossa área. Hoje, por exemplo, você consegue ter contato com gente de fora do país, trabalhar aqui, mandando coisa para lá, usar a internet. Você não precisa ir no correio, mandar um rascunho, esperar, voltar. Até para encontrar referências também, né? A internet, ela possibilitou um mundo aí para vocês também, para trocar ideias, experiências e tal. Só um adendo aí, que a pessoa que pensa em entrar nessa área, ela tem que trabalhar dessa forma. Tem que usar a tecnologia. Hoje em dia é praticamente impossível, assim. Trabalhar nessa área, por exemplo, sim. no meu caso, eu desenho, eu não uso papel mais. Eu desenho praticamente tudo no computador. E já ajuda com a natureza também, né, Luciano? Pois é. Sustentável. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa pode participar, interagir, tirar suas dúvidas sobre essa profissão. Daqui a pouquinho eles vão responder como que está o mercado de trabalho aí para essas novas áreas, essas áreas criativas de trabalho. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.